Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos pilares da teologia, a unidade de Deus. Toda a nossa análise aqui é baseada nos argumentos do capítulo 9 do livro Teologia Sistemática de Alva Huffer. Então, vamos direto ao que interessa. Para começar, o autor já joga uma pergunta fundamental na mesa que vai guiar todo o raciocínio dele. Ele basicamente propõe que a maior verdade da Bíblia, a mensagem central de todos os profetas e apóstolos, é bem direta. Existe um só Deus. Mas, beleza, o que exatamente o texto quer dizer com unidade de Deus? A definição dele se apoia em duas ideias principais. A primeira é uma questão de número. Existe só uma pessoa que é a fonte de tudo. A segunda foca na natureza desse ser. Essa natureza é completa, inteira, não dá para dividir. E para sustentar essa definição, o autor constrói o argumento dele em cima de dois grandes pilares. Primeiro, as provas que ele tira da Bíblia, e em segundo lugar, alguns raciocínios lógicos e filosóficos que, segundo ele, levariam à mesma conclusão. Começando pela parte bíblica, o autor organiza as evidências em três categorias, três jeitos diferentes de olhar para o texto. É uma forma bem metódica de mostrar como esse conceito aparece de vários ângulos nas Escrituras. A primeira categoria de provas são as declarações, assim, diretas. O texto aponta para versículos como esse, o famoso Shema Israel, que é a base do monoteísmo judaico-cristão. A afirmação é que o Senhor é um, bem claro, sem deixar margem para dúvida. Aí o argumento vai um passo além. Segundo o autor, a Bíblia não diz apenas que Deus é um, mas que Ele é o único. A palavra único aqui é crucial, porque ela tem o sentido de exclusividade total, de estar completamente só, sem nenhum outro igual. Isso nos leva, claro, ao terceiro pilar do argumento bíblico, a exclusão total de qualquer outro Deus. O autor destaca passagens com uma linguagem super forte. Sabe, fora de mim, nenhum outro. A ideia que fica é que simplesmente não existe espaço para concorrência. Agora, saindo um pouco das Escrituras, o autor entra no campo da lógica. O primeiro argumento foca na perfeição. Por definição, só pode existir um ser infinito e perfeito, porque se existisse um segundo, um limitaria o outro. O segundo argumento vem da observação do universo. A ordem, a harmonia da natureza, tudo isso apontaria para um único Criador. E por fim, um argumento que olha para a gente. Nossa necessidade de ter um propósito seria melhor preenchida pela devoção a um único Ser Supremo. Mas como essa crença se encaixa no mapa das religiões do mundo? O autor, então, posiciona essa doutrina em relação às três grandes fés monoteístas que a gente conhece. O autor aponta para o judaísmo, o islamismo e o cristianismo como as três principais religiões que compartilham essa crença central na unidade de Deus. Embora tenham diferenças gigantescas, esse ponto de partida, a fé em um só Deus, é um elo fundamental entre elas. E aqui o autor faz uma afirmação bem específica, apresentando o cristianismo como a única religião verdadeira. Ele argumenta que essa crença monoteísta era a doutrina principal da Igreja primitiva, o que a colocava em choque direto com o politeísmo do Império Romano. O texto, então, apresenta uma visão bem direta sobre a relação entre o monoteísmo judaico e a doutrina cristã da Trindade. De acordo com o autor, a ideia de um Deus em três pessoas representa uma barreira, um grande entrave para que judeus aceitem o cristianismo, já que eles estão firmados num monoteísmo estrito de uma só pessoa. Sabe, para entender bem o que alguém acredita, muitas vezes ajuda a ver o que essa pessoa não acredita. E é isso que a gente vai ver agora. As teorias que o texto apresenta como erros ou distorções da verdade sobre a unidade de Deus. A primeira teoria que o autor rejeita de cara é o politeísmo, a crença em vários deuses. Mas olha que curioso, ele não enxerga isso como um sistema original, mas sim como uma corrupção. Na visão dele, a humanidade começou monoteísta e, com o tempo, essa crença foi se degenerando até chegar na adoração de deuses finitos e imperfeitos. Outra teoria que ele refuta é o dualismo. Bem diferente do monoteísmo com seu Deus único e supremo, o dualismo, presente por exemplo no zoroastrismo persa, imagina dois deuses eternos e opostos, um bom e um mal, travando uma batalha cósmica sem fim. Agora, o argumento do autor vira o foco para dentro do próprio cristianismo. Ele usa a palavra pervertida para descrever como, na visão dele, certas doutrinas cristãs se desviaram do que ele considera ser a verdade simples da unidade de Deus. A crítica dele se concentra nessas três visões dentro do cristianismo. Ele define o trinitarianismo como três pessoas em uma essência. Já o triteísmo seria basicamente acreditar em três deuses distintos. E o monarquianismo fala de uma só pessoa se manifestando de formas diferentes. Para o autor,
Todas essas teorias complicam o que deveria ser simples e se desviam da ideia de um Deus que é uma única pessoa e uma única essência. Bom, com isso, a gente chega na conclusão do capítulo. Depois de passar pelas evidências bíblicas, pelos argumentos filosóficos e de refutar as teorias que ele considera opostas, o autor finalmente coloca as cartas na mesa e apresenta sua própria posição de forma bem clara. Então, qual é a posição final do autor? Ele conclui que a Bíblia ensina que existe só um Deus, o Pai, que é uma única pessoa e uma única essência. Nessa visão, Jesus não é a divindade em si, mas o Filho de Deus, divino, exaltado, mas distinto do Pai. E o Espírito Santo é interpretado não como uma terceira pessoa, mas como o poder de Deus, de forma impessoal agindo no mundo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta central, que serve de gancho para o próximo tópico. Se a posição do autor é que Deus é uma única pessoa e essência, como exatamente essa visão entra em conflito, ponto por ponto, com a doutrina tradicional da Trindade, que ele mesmo define como um Deus em três pessoas? É uma questão que prepara o terreno para uma análise ainda mais profunda.